Se você pensa demais antes de falar, então você já perdeu. Se você é do tipo que pensa muito, que evita o contato visual, que evita tomar atitude, isso daí não é falta de personalidade. Isso daí é ansiedade social. E hoje eu vou te mostrar 5 formas muito rápidas de você acabar com esse problema na hora que ele aparecer e vou te mostrar mais uma forma lenta. E essa forma lenta é o que realmente vai fazer com que esse problema suma da sua vida para sempre. Porque o pior da ansiedade social não é o desconforto que ele gera na hora. O pior é o depois, que você fica pensando, e o que teria acontecido se eu tivesse agido? O que teria acontecido se eu fosse falar com aquela pessoa? O que teria acontecido se eu tivesse dito tal coisa que eu queria? E você fica ruminando esses pensamentos, ruminando esse cenário na sua cabeça, tentando imaginar como que poderia ter acontecido. E para garantir que isso nunca mais aconteça, assim como já aconteceu muitas vezes comigo, é por isso que eu vou te passar essas 5 coisas e mais a coisa extra, que realmente vai resolver isso. Então vamos para a primeira coisa, que é pare de tentar ser normal. É muito comum a gente ter alguma característica única e só nossa. E geralmente essa característica é uma coisa estranha, então às vezes é uma risada diferente, é um jeito de falar diferente, é algum costume, algum gosto que você tem. Por exemplo, eu não sei se você conhece o comediante chamado Igor Guimarães, mas basicamente o Igor Guimarães, ele é um comediante brasileiro e ele tem um jeito, uma voz muito diferente, sabe? Ele é o tipo de pessoa que fala assim, meu Deus, eu vou fazer um stand-up. Ele fala desse jeito, então ele tem um sotaque muito forte, ele tem uma voz estranha e é normal ele se sentir um pouco com medo, sabe? Tanto que nos primeiros shows dele, ele já revelou isso em podcast, nos primeiros shows ele forçava a voz dele para ele tentar parecer normal, para ele tentar parecer o mais comum e esconder essa característica dele. Mas hoje, esse jeito dele falar e essa voz dele, isso daí é o que fez ele ser conhecido por quem ele é. Obviamente, não tô tirando o mérito dele, ele é um excelente comediante, o cara é realmente engraçado, o cara é muito bom, mas a voz dele, esse, entre aspas, defeito, foi o que foi o divisor de águas para ele. Entende? Então, às vezes, você vai ter alguma característica sua que você evita mostrar para as pessoas, que você se esforça ao máximo para esconder. E isso daí afasta as pessoas por quê? Quanto mais autêntico, quanto mais leve você for, quanto mais você se sentir bem sendo quem você é, melhor vai ser as suas relações com as pessoas, porque as pessoas gostam de pessoas autênticas. As pessoas querem se sentir leve, e para elas se sentirem leve, você precisa estar leve. Eu aposto que você já reparou em algum momento onde você estava tão desconfortável que a outra pessoa ficou desconfortável. Isso daí nada mais é do que a vergonha alheia. O que é a vergonha alheia? Quando você vê um vídeo constrangedor, você vê que a pessoa está constrangida e mesmo sem você estar naquela situação, você se sente tão constrangido quanto ela. Isso daí é basicamente o seu cérebro espelhando o que a outra pessoa está sentindo. Ou seja, quanto mais tranquilo você ficar com você mesmo, mais leve, mais seguro você vai estar. E isso também vai transmitir na outra pessoa, fazendo com que ela fique à vontade do seu lado. Mas você só vai ficar à vontade do seu próprio lugar, você só vai se sentir bem consigo mesmo, enquanto você querer parar de fingir ser outra pessoa. Somente quando você aceitar quem você é, aceitar suas verdadeiras características, isso sim vai te tornar alguém autoconfiante, alguém que se sente confortável na própria pele. A segunda coisa é haja antes de estar pronto. Se você esperar a confiança vir, você nunca vai agir. O que a maioria das pessoas não sabem, ou que elas acham, é que você primeiro precisa se sentir confiante para depois agir, só que isso não faz o menor sentido. Você querer primeiro ter a confiança para depois agir é a mesma coisa que você querer primeiro ficar musculoso para depois entrar na academia. Não faz sentido. Você não primeiro treina para depois ficar forte, então você não começa primeiro ser uma pessoa forte para depois ter o que ela tem. O que é ser uma pessoa forte? Não é você ter músculo, isso daí é o que uma pessoa forte tem, é o músculo. O que a pessoa forte é? Como que ela pensa? Ela pensa no tipo de treino que ela vai fazer, ela pensa que quando ela vai treinar, ela dá o máximo de si, ela é o tipo de pessoa que se preocupa com a própria alimentação, é o tipo de pessoa que se preocupa com a quantidade de água que ela toma, ou seja, ela começa a ter as atitudes de alguém forte e depois ela se torna forte. E com a confiança é a mesma coisa. Você primeiro tem que agir, primeiro você tem que acumular experiências positivas e tem que acumular competência. Conforme isso acontece, aí sim a confiança começa a vir. A grande fórmula, o grande segredo para a confiança, ou melhor, autoconfiança, porque autoconfiança é confiar nas próprias capacidades. Confiança é você confiar em alguma coisa. Mas enfim,
A autoconfiança, ela vai vir conforme você se sente competente. Se você não se sentir competente naquilo que você está fazendo, então já era, você não vai ter confiança. E isso é um outro segredo, que você não vai conseguir ser confiante em absolutamente todas as situações. Então vamos continuar nesse exemplo aqui da comunicação, porque é sobre isso esse vídeo. Cara, quando o assunto é você conversar em público, você chegar em alguém desconhecido, até mesmo dar uma palestra que seja, talvez você tenha confiança para fazer essas coisas. Mas agora a questão é, digamos que você é um engenheiro e vai dar uma palestra sobre engenharia. Nisso daí você vai se sentir confiante se você treinar essa sua habilidade de dar palestra. Agora, mesmo que você treine a sua habilidade de dar palestra, se você tiver que falar de um assunto que você não domina, tipo, sei lá, ciência aeroespacial, que é como são projetados foguetes, é um assunto que eu não entendo nada. Então eu não estaria confiante para dar essa palestra. Mas agora, tá aqui gravando esse vídeo para você é algo que eu me sinto confiante, porque nisso daqui eu tenho competência. A terceira coisa é foque mais no ambiente do que em você. O que é o ambiente? Não é só o espaço físico, sabe? O ambiente são duas coisas, é o espaço físico e as pessoas. Por exemplo, qual que é o ambiente aqui? É esse espaço que você está vendo, e no caso tem apenas eu aqui. Mas digamos que está rolando uma festa aqui e tem outras pessoas. Isso daí é o que compõe o ambiente. O que a maioria das pessoas fazem é focar apenas em si mesmo. É focar em, nossa, eu quero parecer confiante na frente das pessoas, eu quero ser o centro da atenção, eu quero falar isso, o que eu vou falar? Então você só fica no eu, sendo que o que você tem que fazer é olhar ao seu redor. Como que tá a vibe do ambiente? Como que tá a vibe das pessoas? Porque uma coisa é, se você for num lugar com uma energia mais baixa, por exemplo, numa livraria, numa biblioteca, o que seria energia? Literalmente a vibe, o quão animado ou quão calmo, o quão agitado ou quão calmo está uma coisa. Então, numa biblioteca, numa livraria, você já sabe que as pessoas, de forma geral, não se mexem tanto, ficam mais paradas no lugar, falam mais baixo, falam com calma, diferente de um show. Um show já é uma outra vibe que as pessoas estão. No show, a pessoa já fala mais alto, às vezes a pessoa se movimenta mais. É um lugar que as pessoas estão lá com um grande objetivo, que é de presenciar o show, o que é diferente de uma balada, onde muitas pessoas estão lá porque querem se pegar, porque estão lá, porque querem ouvir música, porque querem dançar. Já é um lugar onde as pessoas falam mais alto, falam mais para fora. Então, quando você começa a olhar como que tá a energia das pessoas, como é que tá a vibe delas, como é que tá a vibe desse lugar, e você se adapta, isso daí faz com que você se entrose mais fácil, na onde quer que seja. Então, por exemplo, num ambiente de trabalho, é normal você automaticamente adquirir uma postura mais profissional. Então você tenta ficar com uma postura mais ereta, você tenta falar de um jeito um pouco mais bonito, só que você sempre tem que ter um equilíbrio, então você não pode deixar de ser você mesmo, mas você também não pode extrapolar. Então o que eu gosto de fazer? Não crie personagens, crie personas. Um personagem é algo diferente de quem você é. Uma persona é uma parte da sua personalidade. Por exemplo, eu tenho uma parte da minha personalidade que é extremamente organizada, uma parte que é bem profissional, que tem uma comunicação, como que eu posso dizer, um pouco mais formal. Então, quando eu estou num ambiente de trabalho, eu exploro mais esse meu lado. Agora eu tenho o meu lado, por exemplo, piadista, o meu lado sarcástico, o meu lado brincalhão, que no ambiente de trabalho eu não exploro tanto, eu deixo mais de lado. Então eu coloco a minha persona profissional. Agora, quando eu estou com os meus amigos, já é um ambiente onde eu posso explorar mais esse meu lado brincalhão e etc. Quando eu tô com uma galera que gosta de videogame, eu exploro mais esse meu lado gamer. Agora, quando eu tô com uma galera que, não gosta de videogame, não gosta de cultura pop, eu não vou mostrar meu lado nerd pras pessoas, eu vou mostrar o meu outro lado. Talvez tenha pessoas que gostam de apenas rolê, quer beber, quer ficar dançando e tudo mais. Aí com esse tipo de pessoa, cara, eu só troco uma ideia de boa, falo sobre qualquer coisa, falo sobre viagem, enfim, é você se adaptar ao lugar e ao ambiente, porque fazendo isso vai ser mais fácil de você se inserir. E quando você se sente pertencente a um ambiente, isso daí aumenta a sua confiança porque você não fica com aquela pressão em cima de você mesmo. A quarta coisa é aceite o desconforto. Quanto mais você tentar tirar essa pressão de cima de você, pior vai ser. Você já reparou que quanto mais você tenta esconder alguma coisa, pior é? Por exemplo, eu aposto que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo estão tão concentrados no que eu tô falando que nem percebeu que eu tô com, por exemplo, isso daqui, que é esse microfone preso, que é uma coisa que se destaca. Pô, um bagulho, uma bolinha preta no meio de uma camisa branca, camiseta no caso. E tem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo e às vezes nem reparou nisso daqui, ou que olhou e já esqueceu que essa coisa existe. Agora imagina que eu tento esconder isso, eu tento ficar assim. Não seria estranho se eu ficasse o vídeo inteiro desse jeito, com a minha mão aqui na frente tentando esconder? Ou seja, quanto mais você tenta esconder alguma coisa, pior é. Quanto mais você tenta fugir de alguma coisa, mais atenção você dá para aquilo.
Por exemplo, se você machucou a sua perna, o que tem muitas pessoas que tentam fazer? Cara, tenta esquecer da dor. Só que se você ficar pensando, quero esquecer da dor, quero esquecer da dor, quero esquecer da dor, o que você tá fazendo? Você tá se lembrando cada vez mais da porra da dor. É tipo, não pense num elefante rosa no meio da sala, você vai pensar nisso. Então o que você tem que fazer é trocar o seu foco. Ao invés de não vou pensar no elefante rosa no meio da sala, você olha, quadro bonito esse que tá aqui na sala. Então você direciona a sua atenção para uma outra coisa. Da mesma forma que, pô, você machucou a perna, ao invés de pensar, não quero sentir dor, você foca em fazer outra coisa, ou você foca em estudar, foca em trabalhar, foca em assistir uma série, ou qualquer coisa do tipo. Tá, entendi. E como que isso se aplica à comunicação, Thiago? Eu te explico. Se você está sentindo aquele nervosismo, a primeira coisa, você vai aceitar ele, você não vai tentar tirar ele, você vai reconhecer, tá bom, eu tô me sentindo nervoso e, cara, nesse exato momento eu nem preciso saber o motivo. Eu nem quero saber o porquê que eu tô nervoso. Tá tudo bem, eu tô nervoso e é isso. Não importa se eu tô nervoso ou não. A questão é, o nervosismo não pode me travar. É isso que você tem que ter na sua mente, para quando você se sentir ansioso, quando você se sentir pressionado, quando você se sentir incomodado, você entenda que é normal e tá tudo bem você se sentir assim. A pessoa que fala, pô, você é homem que quer chegar numa mulher e sente esse desconforto, você sempre vai sentir um desconforto. Sempre. Não existe a pessoa que não sente absolutamente nada. A pessoa que diz que não sente absolutamente nada, ela ainda sente. Talvez ela nem sequer perceba de tão pequeno que é aquela coisa. É que nem, por exemplo, você tá com um tênis. Às vezes você nem sente o teu pé dentro do tênis, às vezes você nem sente os seus dedos. Você tá sentindo os dedos do seu pé? Agora você tá, que eu falei. Mas e quando começou esse vídeo? Você não tava sentindo, mas eles ainda estavam ali. Então, quando você começa a ter muita confiança, você ainda sente as coisas, só que você nem percebe. Então, como o seu medo, o seu nervosismo ainda é muito alto, você percebe que você tá nervoso, você percebe que você tá com medo. E a tendência é que quanto mais você treine isso, menor vai ser esse medo, menor vai ser esse desconforto, ao ponto que você nem vai perceber ele. Mas o que você tem que entender é, você primeiro aceitar esse desconforto e agir apesar dele, porque quando você direciona o seu foco para outra coisa, você não presta atenção nisso e logo ela some. Então, quando você aceita, não, beleza, estou nervoso, mas mesmo assim eu vou conversar com aquela pessoa. Você chega para conversar com aquela pessoa e você se concentra na conversa, você se concentra no assunto, você se concentra em gerar valor. Logo, o seu corpo primeiro vai se acostumar, quando eu digo seu corpo, é literalmente o seu corpo, ele vai parar de acelerar tanto o batimento cardíaco e vai relaxar, porque a sua mente não tá mais focando no problema, tá focando em outras coisas, tá focando no prazer da conversa, tá focando na parte boa, que é conhecer uma pessoa nova, que é estar dialogando. Então, quando sua mente começa a se focar nisso, ela vai acalmando o seu corpo. O seu corpo vai entendendo que não é uma ameaça você conversar com aquela pessoa, que você está conversando de boa com aquela pessoa, que você está sendo aceito naquele ambiente. Então, quando isso acontece, você para de focar no seu medo e logo ele some. Geralmente, quando você tem medo de, por exemplo, chegar em alguém, o medo é só antes de chegar. Depois que você fala o primeiro oi, parece que ele some. Em questão de segundos, ele vai embora. Então, não tenta lutar para não sentir esse medo. Luta para você agir. Tô sentindo medo? Foda-se, vou agir mesmo assim. Logo, logo, ele some. E quanto mais você fizer isso, menor vai ser o medo conforme o tempo passa. A quinta coisa são as microvitórias. O que é microvitória? Lembra que lá no começo eu falei que você precisa da competência? O que é a competência? É conforme você adquire experiências positivas. Vou te dar um exemplo. Digamos que você, nesse exato momento, é uma criança. Você voltou a ser uma criança e você tem 10 aninhos de idade e você está na escola e tem uma menininha que você adora e você vai pedir ela em namoro porque você é uma criança inocente, apaixonada e simplesmente vai chegar lá e falar, quer namorar comigo? É isso que você vai fazer. E pode acontecer duas coisas. Você ter um retorno positivo, que seria ela falar sim, eu quero, e daí, bum, na mesma hora você já fica cheio de energia, já fica cheio de felicidade, ou seja, você passou por uma experiência e essa experiência te gerou um sentimento positivo. Logo, a sua mente vai aprender alguma coisa, que é, pô, eu mereço ser amado, eu consigo ser amado, eu sou desejado, eu sou gostado, enfim, a sua mente vai aprender alguma coisa com isso. Da mesma forma que, se você passar por isso e ela dizer não, bum, na mesma hora, você vai se sentir mal, vai se sentir pressionado, você não está acostumado com isso daí, você não sabe o que é uma rejeição e pela primeira vez na sua vida você passou por isso. Então a sua mente, no caso, você passou por uma experiência e essa experiência te gerou um sentimento negativo e sua mente aprendeu alguma coisa, e essa coisa pode ser nunca mais demonstre interesse, nunca mais converse com mulher, fica na sua, a partir de agora você não fala mais com ninguém para se proteger. Ou seja, você tem reforços positivos e reforços negativos.
Reforços negativos fazem com que você evite tomar uma decisão, como por exemplo, colocar a mão no fogo. Um dia você colocou a mão no fogo, aquilo queimou e você teve um reforço negativo, ou seja, você evita agora colocar a mão no fogo. Só que quando você comeu chocolate, quando você comeu um McDonald's, um hambúrguer, uma pizza, você teve um reforço positivo, que é aquele gosto, aquele prazer, aquele sabor, aquela dopamina disparando no seu cérebro, e isso faz com que você queira cada vez mais buscar aquilo, com que a sua mente tente buscar aquilo. Ou seja, nesse exato momento, quando o assunto é conversar com pessoas, você passou por muitas experiências negativas, ou você nem passou por tantas experiências negativas, mas as experiências que você passaram foram quase que traumáticas para você. Então, por isso, você evita passar por elas. Agora, o que você precisa fazer? É passar por novas experiências, só que positivas. Talvez você não consiga passar por uma grande experiência positiva logo de cara. Então o que você precisa é de micro vitórias, pequenas vitórias. E essas vitórias quero conversar com uma mulher. Vai lá dar um oi pra ela, não precisa chegar lá, querer pegar um número e levar ela pra tua casa. Não é assim que funciona. Simplesmente vai lá e dá um oi. Eu quero me forçar a falar mais em público. Então, ao invés de querer simplesmente subir em cima de uma mesa, no meio de uma praça de alimentação e gritar, ou querer dar uma palestra do nada, simplesmente fale um pouquinho mais alto do que você está acostumado. Entende pequenas vitórias. Tenho dificuldade de falar com pessoas desconhecidas. Pede uma informação. Onde é que fica tal lugar? Eu vou almoçar com um amigo meu. Sabe me dizer um bom restaurante que tem aqui por perto? Qualquer tipo de coisa. Você fazendo isso, você vai dando micro vitórias para o seu cérebro. Ele vai aprendendo. Antes eu me enxergava como alguém tímido. Alguém tímido, não é confiante. Só que esse cara tá agindo que nem uma pessoa confiante. Eu acho que ele não é mais tímido, acho que ele tá virando confiante. Então, nesse caso, você começa a trazer uma nova imagem de si mesmo, para você mesmo. E o que acontece? Você, pouco a pouco, vai se tornando mais confiante por conta dessas micro vitórias. E a última coisa, que é a forma lenta, é mudar a forma como você se enxerga. E por isso que ela é forma lenta, porque você não consegue mudar isso do dia para a noite. Você precisa treinar, você precisa fazer isso. E como que você faz isso? Através de duas formas. No caso, vamos focar aqui apenas em comunicação e sociabilidade. Você precisa primeiro de conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem sobre alguma coisa, mais você se identifica com aquilo. Por exemplo, me fala alguma coisa... me fala não, né? A gente não consegue conversar por aqui pelo vídeo, mas pense em alguma coisa em que você não entende nada. Pode ser política, pode ser futebol. Digamos que seja futebol. Eu, particularmente, não entendo porra nenhuma de futebol. Eu me enxergo como alguém que gosta de futebol? Não. Eu me enxergo como alguém que sequer gosta disso? Não, porque eu não entendo nada. Quanto mais você começa a entender e dominar um assunto, mais você se enxerga como alguém dominante daquele assunto. Você assume essa identidade. Então, se você entende muito sobre comunicação e sobre carisma, você começa a ter uma identidade de alguém carismático, de alguém comunicativo. Só que a outra coisa é a prática. Você ir lá fora e de fato ter as experiências, as micro-experiências que nem eu falei. E isso daí vai fazendo você mudar a sua autoimagem. Só que tem um grande porém, que quando você vai para a prática, primeiro, quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil é de você ir para a prática, porque você perde o medo do o que eu vou fazer. Você já sabe o que fazer. Então, beleza, você adquiriu conhecimento. Para a prática, você também precisa saber como se expor. Por quê? Se você passar por uma outra experiência negativa muito grande, isso daí pode te traumatizar e agravar ainda mais o seu problema. Então o que você precisa é saber se expor aos poucos, é começar num ritmo tranquilo e ir subindo. Então você precisa saber como começar e como evoluir. E para isso tem o Maestro do Carisma, que é o meu treinamento. É meu treinamento focado em comunicação e carisma, feito para você acabar com a sua timidez, se tornar alguém mais confiante, saber como falar, saber como iniciar qualquer conversa com qualquer pessoa, é saber como você encantar as pessoas, fazer elas gostarem de você antes mesmo de você dizer uma palavra. É um treinamento onde você dedica poucos minutos por dia para você se tornar alguém mais carismático. É alguém que te passa a teoria necessária e foca extremamente na prática. Isso é o Maestro do Carisma. Já tem vários alunos que foram transformados, que deixaram de ser tímido com o Maestro do Carisma, que aprenderam a ter conversas mais interessantes e conversas verdadeiramente inesquecíveis para outras pessoas através desse método, que é um método que eu criei. Eu não copiei de nenhum livro, não copiei de nenhum lugar. Esse método veio através de estudos e principalmente de prática. Eu não passo nada lá que eu não tenha estudado, colocado na prática e confirmado que funciona, comigo e com outras pessoas. Então eu convido você a clicar no primeiro link que está aqui na descrição ou no comentário fixado, e isso vai te levar até a página do Maestro do Carisma para você entender mais a fundo, porque eu tenho certeza que quando você entrar para o Maestro do Carisma e começar de fato a colocar na prática o que você aprender lá, esse problema nunca mais vai aparecer na sua vida.
Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo e eu te vejo na próxima.